E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai de literatura russa de novo, né? A gente vai falar de um grande clássico da literatura russa, Taras Bulba, né? Um livro escrito em 1835, Nicolau Gogol, segundo ninguém mais, ninguém menos do que Ernest Hemingway. Esse aqui é um dos 10 romances mais importantes de todos os tempos, né? E eu concordo sim, que é um grande romance, muito pouco falado hoje, deveria ser muito mais falado. E a gente vai explicar por quê, né? A gente vai fazer uma contextualização grande, vai falar do autor, vai fazer uma contextualização histórica e falar da história, né? Então, isso aqui é um romance histórico. Gogol foi um escritor da era de ouro da literatura russa, né? Do século XIX, só que o século XIX é um intervalo grande, aí, de 100 anos. Então ele veio um pouco antes dos outros, ele veio mais para o começo do século, né? Esse livro aqui foi seu primeiro grande livro que o firmou como escritor, foi publicado em 1835, uma versão, e a segunda versão em 1842. Essa aqui é a tradução da segunda versão, né? Se diz que a primeira versão é mais pró-Ucrânia, a segunda mais pró-Rússia, né? Eu só li a segunda, que é essa aqui, e não vi nada pró-Rússia aqui, né? Então eu não tenho como emitir opinião, apenas transmitir o que se fala normalmente. Então o Gogol ficou célebre por várias obras, principalmente pelos seus contos, e esse aqui é uma ediçãozinha de bolso da LPM, o seu conto mais célebre é esse aqui, o Capote, muito famoso, que ele retrata a vida dos baixos, o baixo clero do funcionalismo público russo, né, pessoal que vivia no limite da pobreza. Então é um conto muito intenso, com muita melancolia, né, que retrata a solidão de uma forma assim muito intensa. Então, o Gogol era ucraniano, mas escrevia em russo, né? Por isso que o seu legado é considerado um legado da literatura russa. Mas nesse livro aqui, ele retrata a cultura cosaca, os cossacos, né? Que foram a etnia que mais contribuíram para a formação da Ucrânia. Se você assiste o nosso canal, você viu que várias resenhas que nós fizemos aqui nesse canal estão relacionadas com esse livro aqui, né? A gente tem o livro Os Cossacos do Tolstói, que a gente vai mostrar aqui já já. E, e é importante a gente dar uma contextualizada histórica para você entender exatamente por que essa história é tão intensa, né? Então, eu fiz uma resenha há uns meses atrás de um livro de história chamado Fome Vermelha, da historiadora Anne Applebaum, que retrata o Holodomor, né? Que a Ucrânia sofreu nos anos 30 do século XX, o regime de fome imposto pelo governo soviético, né? Pela ditadura lá soviética. E no começo desse livro, os primeiros capítulos, ela faz uma retrospectiva, né, dá uma contextualizada histórica, né, sobre a Ucrânia, a cultura cosaca, até para ajudar a explicar tudo que está acontecendo hoje. E, e assim, a Ucrânia, o que é que ela diz aqui, né, que eu falei na resenha, se você não viu essa resenha, veja que ela é extremamente relevante. A Ucrânia era um território que não tinha fronteiras naturais. Então, para as formas de guerra de antigamente, isso significar que você ia ser constantemente invadido. Você ia ter que defender, você não tinha assim, a menor segurança de construir nada, né? Então, justamente por essa necessidade, os cossacos foram formando, se forjando na guerra, né? Uma cultura de guerra, de honra, de orgulho muito grande, né? Essas circunstâncias terríveis nas quais eles viviam forjaram a própria cultura cossaca, né? E aqui eu separei um trecho do livro. Antes da gente falar da história, eu queria ler esse trecho junto com a contextualização histórica que eu estou fazendo. Então, todos se preparavam e fugiam, como era costume naquele século desregrado e desordenado, no qual não se construíam nem fortalezas nem castelos. O homem erguia sua habitação de palha de qualquer maneira e apenas por certo tempo. Ele pensava, não vale a pena gastar dinheiro e trabalho numa esbá, já que ela vai mesmo ser destruída por incursões tártaras. A esbá é a habitação típica daquele período, né, da Rússia, né, entre os cossacos, entre os mujiks, né, o pessoal que gosta de literatura russa está mais familiarizado com esses termos, né. Então, justamente por isso, eles forjaram cultura muito forte de honra, de guerra, né, de orgulho. E é exatamente nesse contexto que essa história acontece. É a história do Taras Bulba, né, um cossaco, um velho cossaco,
que no começo do livro ele mostra um retrato da vida privada dele com a mulher na aldeia e tal, extremamente interessante. E o velho tá, velho assim, meia idade, né? A gente pode dizer, né? Tá aguardando seus dois filhos que foram estudar na capital voltar das férias para casa deles, o Andrif e o Ostep. E quando eles voltam, o velho parte com eles em uma incursão militar, se juntar a um batalhão para combater os poloneses, né? A Polônia ali na fronteira com a Ucrânia. Hoje eles são aliados nessa guerra que está acontecendo exatamente na data de gravação desse vídeo, mas na época a Polônia e a Ucrânia viviam em guerra, né? Viviam se invadindo os reinos lá, viviam se invadindo. E ele leva os filhos para eles combaterem os poloneses. E ele aguarda esse momento, assim, com muitos filhos que tinham acabado de entrar na vida adulta, né? Eram ainda bastante jovens, mas já adultos bem jovens. E o velho aguardava esse momento, assim, com muita ansiedade, com muita felicidade, né? Que era dá a entender que era um ritual familiar, cultural, muito forte entre eles, né? Muito parte da cultura cosaca. Seria a primeira incursão militar que o velho ia fazer com os filhos, né? Só que um dos filhos, o Andriy, ele ao estudar na cidade, ele se apaixona por uma princesa polonesa. Eles começam um relacionamento. E lá pelas tantas, a princesa que está lá na Polônia manda uma criada judia falar com ele e pedir ajuda, né? Que a cidade dela está sitiada. E ele abandona o pai e os pelotões cossacos para se juntar à sua amada, né? E a partir daí que essa história vira uma tragédia muito grande, né? Uma tragédia, assim, no sentido aristotélico mesmo da palavra, uma tragédia, uma coisa é, muito intensa, né? Literatura realmente de verdade, né? Eu não gosto muito de dar spoiler nas minhas resenhas, eu gosto só de dar informações de apoio, gerar interesse no livro, né? Mas nesse caso eu vou adiantar algumas coisas, né? Não vou adiantar o final do livro, mas vou adiantar algumas coisas. O Taraz acaba, ele mesmo, ele ficou tão desgostoso com o abandono do filho que ele mesmo, quando tem a oportunidade, ele mata o seu filho, o Andriy, que abandonou os cossacos. E a partir daí o autor passa a se referir a ele como, ao personagem, como filicida, né? Que é um termo que eu nunca tinha visto, um termo bastante forte, e ele acaba depositando todo o seu as suas expectativas e a sua afeição no outro filho, né? No Ostep. Só que é celebrado um acordo lá entre os poloneses e os cossacos, e a guerra meio que acaba, mas ele não aceita. Então ele se junta a um batalhão que ainda está combatendo os poloneses, né? Com uma fúria sanguinária muito grande, e acaba que tanto ele quanto o seu filho acabam encontrando um final muito trágico, né? Eu já, eu já falei mais da história do que eu costumo falar nas minhas resenhas, mas para você ter ideia de como esse livro aqui é trágico, como esse livro aqui é intenso, e a literatura de verdade, né? E o que seria literatura de verdade? Cara, na minha opinião, as pessoas confundem a forma com efeito. Literatura de verdade é efeito, não é forma, né? Não é um estilo rebuscado, não é um estilo floreado de se escrever, é o efeito que a obra provoca em você. Então, a literatura de verdade, o efeito que ela tem é de um tapa na sua cara, né? Ela, como diz o americano, ela blow your mind, né? Uma coisa assim que lhe tira completamente da zona de conforto. Quando você termina de ler, você sente que aquele livro teve realmente um efeito em você e que talvez faça parte do que você é pro resto da sua vida, né? Então, assim, é por isso que eu gosto de ler os clássicos, por isso que eu gosto de ler livros relevantes, porque eu gosto de coisas desse tipo, coisas reais, né? Inclusive o conto pelo qual o Gogol é mais célebre, o Capote, é assim também, embora seja uma história completamente diferente, não tem nada a ver, também é literatura de verdade, né? E tira completamente da sua zona de conforto. Então aqui o Taras Bulba é considerado uma história típica da Ucrânia hoje, é como se fosse um romance típico do país, um patrimônio do país. Guardadas as devidas proporções, seria como a relação que a música Aquarela do Brasil tem com o nosso país. São coisas diferentes, mas é mais ou menos isso. É meio que um símbolo da Ucrânia, esse livro aqui, esse romance, né? E esse romance já esteve muito mais perto do mainstream do que hoje, né? Para você ter ideia, ele já foi adaptado para o cinema várias vezes. Ele foi adaptado pelo cinema russo no começo do século.
pelo cinema alemão, pelo cinema inglês também, tudo isso até os anos 30, 40. Em 1962 ele virou um filme de Hollywood grande, né? Para você ter ideia, os protagonistas eram o Will Brynner e o Tony Curtis. O Will Brynner, porra, fez os 10 Mandamentos que eu resenhei no canal agora há pouco tempo, né? Se você não viu essa resenha, assista, tá aí. Eu fiz uma playlist lá dos cinemas, né? Só de cinema dos filmes que eu gosto de resenhar. Então já foi feito um filme de Hollywood com grandes atores. Então esse livro já teve muito perto de ser uma coisa mais mainstream do que hoje. Ele está esquecido há muitas décadas. A minha teoria é que esse livro ele tem um conteúdo antissemita muito grande, né? Ele na época, parece que os judeus, os poloneses eram aliados nessa guerra, né, de invasão da Ucrânia. Então ele mostra que o judeu de uma forma extremamente pejorativa, né, no livro. E após a Segunda Guerra Mundial, quando emergiu, né, as atrocidades, né, que o regime dos nazistas cometeram, né, os campos de concentração, o Holocausto, eu acho que houve uma comoção muito grande em relação à causa dos judeus e esse livro foi colocado um pouco para escanteio, né? Mas a literatura você não precisa concordar com algumas ideias, né? O livro não é para ser um romance, ele não é para ser uma fonte de ideias, né? Para mim, o único livro que é para ser uma fonte de ideias é a história técnica. O resto não. O resto são as ideias de outras pessoas. Você tem que considerar a literatura como pelo efeito dela, né? Por exemplo, aqui a gente tem um livro que eu resenhei no canal, Exército e Cavalaria, também literatura russa, só que aqui do século XX, Isaac Babel. O cara é um comunista que confessa os crimes dele, no próprio livro ele confessa, né? Ele mata uma mulher porque ela discorda politicamente dele, joga a mulher do trem, e ele confessa isso aqui, né, no livro. Inclusive ele foi morto pelos próprios comunistas, eu não concordo absolutamente nada, um cara desse para mim é um criminoso, mas o livro é fantástico, ele é um grande escritor, né? Ele retrata aqui a Guerra Civil Russa de uma forma também de cair o queixo, né? Extremamente crua, literatura de verdade. Então assim, você não precisa, principalmente quando se trata de romances, os romances não são lugar para você formar suas ideias, eles são lugar para você ter acesso, a você desenvolver suas habilidades humanas, né? Você ter acesso a literatura realmente de alto nível, né? Você ter experiências literárias fantásticas, independente de concordar ou não, é o que eu penso. Então eu reputo esse livro aqui como um livro imperdível, né? Um livro fantástico, né? Um livro que já está no cânone, né? Dos grandes livros escritos, né? Os grandes livros imperdíveis que você não pode deixar de ler, na minha opinião. E aqui a gente tem os cossacos do Lev Tolstói, que é um tema relacionado, né? Tem resenha no canal. E não perca essa resenha, cara. Faça uma maratona aí, todos os livros que a gente falou aqui, do Fome Vermelha, né? Bacana. E é isso, pessoal. Vou agradecer a vocês por mais esse nosso encontro. Vou colocando um ponto final nessa resenha. E desejando uma excelente semana. Que Deus abençoe e proteja a todos. Obrigado.